E olha só, nós estamos na Semana das Mães, por isso a gente vai falar de um dos primeiros momentos marcantes na relação entre uma mãe e o filho, a amamentação. É um ato que aparenta ser tão tranquilo, natural e intuitivo, mas que na verdade tem muito de desafiador. É um processo de interação profunda que, além de proteger o bebê, ainda contribui para seu desenvolvimento cognitivo e emocional. E para saber mais sobre o assunto, nós vamos conversar com a doula e psicóloga Silvia Anjos, que está ao vivo aqui. Muito boa tarde, Silvia. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? A gente começa a semana especial em homenagem às mamães, falando sobre a amamentação. De acordo com a sua experiência, qual é a maior dificuldade na hora de amamentar? Oi, Jaque. Então, boa tarde a todo mundo. Eu sinto que uma das maiores dificuldades que as mães que eu acompanho trazem é essa adaptação mesmo da rotina do bebê, né? Então, são muitos cuidados novos que a mãe precisa enfrentar aí nesse puerpério e muitas vezes vem aquela sensação de inadequação, de não estar sendo suficiente. Então, às vezes o bebê vira à noite, né? Às vezes ele ainda não está pegando tão bem a mama, então vem a sensação de que ele não está mamando tão bem, e aí vem a preocupação com o peso. Então, são muitos cuidados que ela precisa aprender de uma vez só, né? E muitas vezes isso gera muita tensão, né? Sem dúvida. E aí, né, a gente tem alguns erros que são muito comuns para as mamães de primeira viagem e gostaria de destacar esses erros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Vamos agora ao primeiro grande erro, né? Nós estamos aqui ao vivo e são mitos, na verdade, né? Muita gente acha que é verdade e que tem. Eu queria que você explicasse exatamente o que é e se realmente, né, funciona ou é um mito. Vamos lá, primeiro card que a gente tem para falar sobre o assunto é exatamente: o bebê deve ter horários fixos para mamar? Perfeito, Jaque. Então, na verdade, o bebê ele precisa de livre demanda, né? O que é isso? Ele precisa ter acesso ao peito sem horários fixos. Então, às vezes a gente quer já organizar, né, que ele só mame de 3 em 3 horas, ou que ele mame assim ou assado. E, na verdade, nesse início, ele precisa ter a mama livre, porque muitas vezes, quando ele está mamando, inclusive ele cansa no peito, né? Ele também está se acostumando aqui fora. São muitas informações para ele, né? Ele estava protegidinho lá na barriga da mãe, e aí agora ele está aqui fora também se acostumando com tantos estímulos. Então, quanto mais a gente deixa disponível, né? Então, a gente vai ver, né? Sempre que ele chorar, a gente traz para a mama e vê se é a mama, né? Que ele está querendo. Porque, geralmente, no início, ele vai ter pequenas mamadas. Então, ele vai mamar um pouquinho, vai cansar, e aí você deixa ele descansar, e daqui a 1 hora, geralmente, ele quer mamar de novo, daqui a meia hora, ele quer ir para o peito de novo. Então, é muito importante que seja livre a demanda. Então, essa história de ter horário fixo para um bebê que acabou de nascer não existe, tá, gente? Então, libera essa mama para que ele vá se adaptando a esse peito e cada vez mais vá sugando esse leite que vai nutri-lo e trazer toda a saúde. Olha aí, então é mito, né? Vamos a mais um. Nós separamos aí esse também, né, que é a quantidade de leite. Ela depende muito do tamanho da mama ou isso também é um mito? Isso é uma preocupação, Jaque, que eu vejo muito aqui no consultório também, né? As mães que têm uma mama pequena, elas acham que não vão conseguir amamentar porque a mama é pequena. E aí, como é que vai ter leite ali se aquela mama é tão pequena, né? E às vezes tem mães que têm uma mama vantajosa e, no entanto, acabam tendo problemas, né? Por causa da chegada do leite. Então, na verdade, é um mito. Não faz diferença o tamanho da mama para a chegada do leite ou para a quantidade de leite. O que faz diferença é exatamente essa livre demanda que a gente falou, deixar o peito disponível para o bebê. Então, quanto mais o bebê suga, mais leite vai chegar nesse peito. Por isso é tão importante deixar essa livre demanda disponível. Olha. Então, você pode ter um peito pequenininho e não tem problema, vai ter uma enxurrada de leite quanto mais o teu bebê sugar. Olha só. Vamos agora a mais um card, nós separamos aí, né, esse mito também, que tem leite materno que é fraco?
Esse é bem conhecido, né? Eu acho que a gente, na década de 80, Jaque, a gente ouviu muito essa cultura de que o leite materno ele era fraco. Mas, na verdade, hoje, todo a descoberta, né, científica, ela vai exatamente no contrário. O leite materno, ele é o mais disponível e forte para o bebê. E ele é específico, ou seja, cada mãe tem uma combinação no seu leite materno. Então, vão ter mães que vão produzir um leite materno com mais gordura, para bebês que estão precisando de mais gordura. Existem mães que vão produzir um leite materno com mais proteína, para bebês que estão precisando de proteína. Então, é muito especial essa combinação, e é algo que a natureza traz de uma forma mágica, né? Porque até as mães que têm bebês prematuros, só para vocês terem uma ideia, o leite do bebê prematuro, ele tem uma especificidade diferente daqueles bebês que nascem de 9 meses. Ele é mais encorpado para que esse bebê consiga reagir e sobreviver, né, a esse nascimento antes do tempo. Então, é muito importante a gente desmistificar essa história de leite fraco. O leite, ele é perfeito para cada bebê e ele é produzido de uma forma singular por cada mãe. Então, vamos valorizar, né, essa amamentação e entender que a amamentação, ela realmente salva vidas. Sem dúvida. Vamos agora a mais um mito, né? Para quem está em casa acompanhando, ó, toda mulher nasce preparada para ser mãe? Eita, que aqui como psicóloga eu adoro desconstruir esse mito, viu? Muitas mulheres chegam aqui já que muito tensas, às vezes com uma depressão pós-parto, achando que não são suficientes, né, como mãe, que não estão conseguindo assumir aqueles cuidados. E é uma coisa que a nossa cultura não costuma conversar muito. Então, é um mito total essa afirmação, porque, na verdade, as mulheres, elas aprendem a ser mãe, do mesmo jeito que os pais aprendem a ser pais. Então, a gente não nasce sabendo, né, nem o bebê nasce sabendo. O bebê também vai aprender a amamentar, né? Ele também vai aprender a sugar esse peito da mãe. Então, é muito importante a gente desmistificar essa ideia, né, de que toda mulher nasce para ser mãe e que nasce pronta. Pelo contrário, é uma dedicação, é um aprendizado, e quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar um profissional que possa orientar da melhor forma, né? Não pode vacilar nesse aspecto de buscar ajuda, porque é um aprendizado bem desafiador mesmo, esses primeiros meses. Então, quanto mais suporte a gente tiver, mais leve vai ficar. E aí vira um prazer bem gostoso de conexão mãe e filho. Então, vamos soltar, né, esse mito de uma vez por todas e entender que toda mulher precisa aprender os cuidados com o seu filho, inclusive o desenvolvimento desse vínculo de amor. É muito importante. Tem mães, por exemplo, só para você ter uma noção, que lá para os 6 meses, né, quando o bebê já está com 6 meses de vida, é que ela vai sentir um verdadeiro amor de conexão com esse bebê. Então, imagina, levou 6 meses para essa mãe vincular com o bebê. Isso é o mais comum, viu? Assim, eu diria que 80% das mulheres, o bebê não nasce e você já morre de amor por eles e já sabe como cuidar. Pelo contrário. Então, vamos soltar mais esse mito e viver esse lugar da maternidade com mais leveza. Sem dúvida. E agora, para a gente fechar aí, né? Nós selecionamos 5 mitos. Esse também é bem interessante, ó. Ser mãe não muda em nada a fisiologia da mulher. Isso é mito, né? Totalmente, é outro mito, Jaque. Na verdade, é muito interessante como o pulsar hormonal do corpo, ele já muda quando a gente engravida. Então, quando a gente começa a gestar, o bailado hormonal que a gente tinha antes da gestação já era completamente diferente. Tanto que a gente vê assim que nos primeiros 3 meses de gestação é muito comum aqueles enjoos, né? Quem aqui nunca ouviu, né? Aquele enjoo, aquele mal-estar, aquele sono exagerado, que às vezes as mulheres ficam, puxa, eu só quero dormir. Isso tem a ver com um boom hormonal que acontece no primeiro trimestre da gestação e que vai se desenvolvendo no meio da gestação, no segundo trimestre dá uma estabilizada e no terceiro sobe de novo esse boom hormonal. E quando a gente passa pelo parto, os primeiros 3 meses, a gente tem um boom num hormônio chamado progesterona, que é um hormônio que coloca a gente numa hipersensibilidade. Então, a primeira coisa que eu falo aqui no consultório de psicologia, quando chegam, né, um casal,
é para o pai, assim, ó, tem paciência, respira, porque ela ainda vai ficar minimamente por um ano muito sensível. Então, às vezes, uma mínima coisa que a gente fala já traz um choro, já traz uma angústia. Isso tem a ver com esses altos índices de progesterona no corpo e que é natural, que tem a ver com esse processo de vinculação mãe-bebê, né? Tem a ver com toda essa construção que a natureza traz pra gente. Então, a fisiologia da mulher, ela muda, sim, hormonalmente, né? E tem toda uma adaptação até que esses hormônios voltem a se regular. Então, é importante a gente saber disso. Senão, a gente fica se sentindo estranha, né? Tem muitas mulheres que chegam aqui dizendo, nossa, parece que eu não raciocínio mais tão bem, eu fico esquecida, né? E aí eu sempre digo a elas, olha, isso tem a ver com a fisiologia do puerpério. O pós-parto, ele envolve esse lugar de mais esquecimento, de mais dificuldade de conexão racional. Isso tem a ver com a simbiose da mãe com o bebê. E é muito necessário, porque se essa mãe já vai para o racional, provavelmente ela acaba se afastando dessa cria, né, desse bebê. Então é um movimento que é da natureza, é fisiológico, e a gente passa um ano ainda sentindo essas sensações, ou de esquecimento, ou de dificuldade de comunicação nesse lugar mais racional, ou mesmo nessa hipersensibilidade emocional. Isso faz parte do puerpério, tá? E é importante a gente saber disso para não se sentir, né, mal ou ficar angustiada, tá? Sem dúvida. Silvia, eu quero agradecer a participação em nosso programa. Muito obrigada. Um tema como esse, né, às vezes acaba afligindo as mulheres, principalmente as que estão enfrentando a primeira gestação. E a gente espera ter tirado aí, né, todas as dúvidas das mamães de primeira viagem e dos papais também, né? Porque é importante que esse aconchego e que essa percepção também parta aí, né, do parceiro, das famílias, né, para que a gente possa acolher essa mamãe. Muito obrigada, Silvia, uma excelente tarde, uma ótima semana. Para ti também. Muito obrigada.